Olá, tudo bem, caros alunos? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Eu não sei a que horas você estará assistindo esta videoaula, tá? Estarei aqui falando um pouco sobre os números racionais, tá? Nas suas diferentes representações. É importante ressaltar, queridos alunos do nono ano, que este conteúdo estaria mais ligado ao oitavo ano, mas em virtude da pandemia e da paralisação no ano passado, nós retomaremos os conteúdos do oitavo ano no primeiro e no segundo bimestre. No terceiro e no quarto bimestre abordaremos os conteúdos correspondentes ao nono ano. Beleza? Então vamos lá, tá? Números racionais. Vamos ver essa pequena situação aí, ó. Frequência do rádio. A gente tem hoje o sistema digital, né? Hoje no celular, mas lá no próprio celular você consegue configurar para ficar com esta barrinha aqui, ó. Com esta barrinha aqui, que é mais próximo a um sistema analógico, né? Por exemplo, tem carros que usam o ponteiro, que é... Mas o que eu quero observar aqui com vocês, qual é a frequência do rádio? Por exemplo, a estação de rádio Estrela encontra-se na frequência 93.7 MHz. Qual dos pontos melhor representa a posição do rádio no mostrador? Então, não é uma questão difícil, né? 93 está entre 93 e 94, obviamente. Ou é o A, o ponto A, que representa essa rádio, estrela, ou o ponto B. Aí você tem que pensar. Exatamente no meio corresponde a que número decimal? 93.5. Logo, se é ponto 7, está depois do 93.5, obviamente é o ponto B. Esse número, 93,7, ele é um número racional que a gente usa a letra Q de quociente, tá? Número racional tem a ver com divisão, com fração, né? Qual dos pontos melhor representa? O número que indica a frequência do rádio pertence a qual conjunto numérico? Ao conjunto dos números racionais. Racional usa a letra Q por quê? Por causa do quociente, por exemplo. Quando você faz uma divisão, 24 dividido para 10 dá 2, sobra 4. 4 não dá para dividir para 10. Aí tu transforma em décimo, bota vírgula. 40 décimos dividido para 10 dá 4. Esse resultado aqui é o quociente. Como o número racional tem a ver com fração, e aqui a gente poderia ter essa fração aqui, ó, 24 décimo, é a mesma coisa que 2,4, aqui numa forma fracionária, aqui numa forma decimal. Por isso que os números racionais a gente representa pela letra Q, certo? Vamos lá, então vamos de uma forma mais... a definição dos números racionais. Qual é a definição? São todos os números, por isso que eu botei o x aqui, tal que x é uma fração, ou seja, esse número x são dois números, um sobre o outro, A sobre B. Aqui, letra é para generalizar, mas aqui seriam, por exemplo, ó, poderia ser, o A poderia ser menos 2 e o B, 3. Quem seria aqui o A sobre B? Menos 2 terços. Seria uma fração, menos 2 terços. Ou seja, o A e o B são números inteiros. A gente sabe lá da série anterior, lá do sétimo ano, que os números inteiros, né, tem a reta numérica, lembra lá da reta numérica? Os positivos, à direita, infinito, né? E os negativos à esquerda, menos 1, menos 2. Ou seja, Z são os números inteiros, tá? Então, toda fração, na verdade, o que é um número racional? De uma outra forma mais fácil, são todas as frações. Você pegou uma fração,
é um número decimal. A fração é um número sobre o outro, né? 4/6, 2/10, né? 1/100, né? Então, frações são números racionais. Tá? Os números inteiros são uma fração. Basta você colocar um embaixo. Ó. O -1 é a mesma coisa que -1 sobre 1. Então, quem são os números racionais? São os números inteiros, porque eles podem ser escritos como uma fração cujo denominador, lembra que o de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Então, 2,1 é a mesma coisa que 21 dividido para 10. Pega R$ 21 e divide para 10 pessoas. Vai dar 2,10 para cada. O 2,1. Ou as dízimas periódicas. O que são as dízimas periódicas, professor? São números infinitos, por isso que tem a reticências. Isso aqui é a reticências, indica que é infinito. Né? Indica que é infinito. A reticências indica que o número é infinito. Esses números infinitos tem vários, ó, por exemplo, 0,13, 13, 13, reticência. Tem que ter a reticência. Números são infinitos se tiver a indicação pela reticência ou uma barrinha em cima do número que repete. Esse número que repete, a gente chama de período. Tá? Período é o que repete. Período é o número que está repetindo, que no caso é o 13. Então, 13 é o período. O número todo, no caso aqui o 0,131313, é chamado de dízima periódica. Certo? O que são as dízimas? Perdão, os decimais finitos são aqueles que possuem número finitos de casa. Como assim, professor? Deixa eu só diminuir aqui o zoom. Acabou que eu dei o zoom aqui. O número finitos de casa. Como assim, professor? Vou subir um pouquinho aqui. Ó, por exemplo, 0,13. Não tem a reticências? Só tem duas casas decimais. 0,47523. Quantas casas decimais? 5. É finito. Só será infinito se tiver reticências. Que a reticências indica a infinidade. Então, dízima periódica. Beleza? Então, vamos lá. Quero transformar uma fração em um número decimal finito ou infinito. Como é que eu faço isso? Basta você dividir o numerador pelo denominador. Caso a divisão seja exata, você tem um decimal finito. Você tem um decimal finito, se for a divisão exata. Certo? Se não for exata, você pode encontrar uma dízima periódica. Você vai encontrar ou um decimal finito ou uma dízima. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui a fração, que a gente viu que o número racional é a fração. Vamos pegar algumas frações aqui para mostrar para vocês que em algumas vezes nós vamos encontrar, né, decimais finitos e algumas vezes decimais infinitos. Vamos lá. Então, ó, eu quero transformar essa fração, que é um número racional, em um número decimal. Basta dividir o numerador pelo denominador. Dá para dividir para 2? Não. Então você transforma em décimo. O décimo fica depois da vírgula. Por isso você bota um 0 lá e o 0, vírgula. 10 dividido para 2, 5. Então deu 0,5. Ó, decimal finito. Vamos lá. Vamos dividir 1 para 3.
1 dá para dividir para 3? Não. Transforma em décimo. 10 dividido para 3 dá 3. 3 vezes 3 é 9. Para 10 sobra 1. Boto 0. Boto 0. 10 dividido para 3. 10 dividido para 3 dá quanto? 10 dividido para 3 dá 3. 10 dividido para 3 dá 3. Dá 3. 3 vezes 3 é 9. Para 10 sobra 1. 10, aí boto 0. Não precisa botar vírgula de novo, porque já tem a vírgula. 10 dividido para 3 dá 3. Você percebeu que aqui vai ficar repetindo infinitamente? Aí você encontrou uma dízima periódica. Isso aqui, decimal finito. Aqui é um decimal infinito, que a gente chama de dízima periódica. Por que é periódico? Porque repete. Quem é que repete? O 3. O 3 é o período. Então, quando você tem uma fração e você divide o numerador pelo denominador, você encontra ou um decimal finito ou um decimal infinito. Você pode falar, professor, mas isso não existe na realidade. Imagine aqui, pessoal, uma bala para 2 pessoas. Quanto que vai dar para cada um? Meio. Então, a fração está inserida na nossa vida. R$1 para 2 pessoas dá 50 centavos. Ah, professor, mas 0, deixa eu botar mais embaixo aqui. 0,5 é a mesma coisa que 0,50? É, porque 5 décimos é a mesma coisa que 50 centésimos. Então, vou até botar de outra cor aqui. Esse zerinho aqui, ele foi acrescentado depois porque é a mesma coisa. 5 décimos e 50 centésimos. Beleza? Então, depois da vírgula, você pode acrescentar 0. Se não tiver nenhum número com o valor depois dele. Tá? Vamos lá. 6 dividido para 9. Vamos efetuar o cálculo da divisão. Numerador pelo denominador. 6 dá para dividir para 9? Não. Então, transforma em décimos. Bota um 0. Ficou 60 décimos. Décimo é depois da vírgula, por isso que bota a vírgula. 60 dividido para 9 dá 6. 6 vezes 9 é 54. Para 60 sobra 6. 6 não dá para dividir. Bota o 0. Não precisa botar a vírgula novamente. 60 dividido por 9 dá 6. Sobra 6 vezes 9, 54. Para 60 sobra 6. Você percebeu que aqui vai ficar repetindo infinitamente? Você acabou de encontrar uma dízima que a gente pode representar assim com um tracinho em cima do período. Vamos dividir 6 para 5. Dá para dividir, porque é maior. Dá 1, sobra 1. 1 dá para dividir? Não. Bota a vírgula e transforma em décimos. 10 dividido para 5 dá 2. Então, aqui deu um decimal finito. Então, quando tu tem uma fração, ou você encontra um decimal finito, ou uma dízima periódica. Tá? Aqui ele quer que você represente um número racional nas suas diferentes formas. Pode ser numa fração centesimal, quando é 100 embaixo. Pode ser numa fração irredutível, quando não dá para simplificar o numerador e o denominador. Pode ser um número decimal ou uma porcentagem. Então vamos lá, por exemplo, esse primeiro aí, ó, 50%. 50%, 50 sobre 100 é a mesma coisa que 50%. Porque porcentagem significa uma fração por 100. Então, 50% é a mesma coisa. Por isso que está aqui, ó. Vamos simplificar. Vamos simplificar essa fração por 50 em cima e embaixo. Dividir pelo mesmo número. 50 dividido para 50 dá 1. 100 dividido para 50 dá quanto? 2. Por isso que deu aqui, ó. Meio. E se você dividir como a gente fez no vídeo anterior, 1 pelo 2 vai dar quanto? Então, o que ele quer que você faça é que você complete essa coluna aqui. Inclusive, essa é uma questão que eu tirei da apostila de vocês. Eu vou fazer a primeira aqui, ó, 0,25. 0,25 está na forma decimal. Na forma centesimal, como tem duas casas aqui, ó,
duas casas. Então vai ser sobre 1 com 2 zero. Se fosse assim, ó, 0,7. Quantas casas tem aqui? Uma casa? Tem uma casa. Então seria 7. A gente fala casa decimal, o número depois da vírgula. Repete o número em cima. Coloca sempre um. Quanto zero? Um zero. Porque uma casa, um zero. Duas casas, dois zeros. Beleza? Então aqui, ó, na fração centesimal vai ficar 25 sobre 100. Na fração irredutível, é só simplificar, pessoal. Só você simplificar. Vamos dividir por 25 em cima. Tem que ser o mesmo número, em cima e embaixo. 25 dividido para 25 dá 1. 100 dividido para 25 dá 4. Então aqui dá 1 quarto. 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. 25 sobre 100 é 25 por 100. A porcentagem é isso, pessoal. É por 100. Porque é 25%. Você vai fazer a mesma coisa. Pega essa fração aqui, 12 centésimos. Já bota aqui 12%. Simplifica. Divide por 2. Aí dá 6 sobre 50. Depois divide por 2. Até não conseguir dividir mais. Perdão. E para transformar num número decimal, vou fazer mais esse aqui com vocês. Vamos lá. Vou fazer mais esse aqui com vocês. E aí eu deixo o restante com vocês. A gente está vendo o número decimal nas suas diferentes representações, pessoal. Nas suas diferentes representações. Então, ó, 12 sobre 100. Isso aqui é a mesma coisa que 12%. Então, já pode botar aqui, 12%. Simplificando por 4, pode ser por 2, tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. 12 dividido por 4 dá 3. 100 dividido por 4, 25. Não dá para simplificar, porque 3 é um número primo, então só dá para dividir por 1. Então acabou. Está na fração irredutível. 3 sobre 25. E para transformar em número decimal, basta dividir ou o 3 pelo 25 ou o 12 pelo 100. Fazer o 12 pelo 100. 12 não dá para dividir, então bota 0, e acrescenta o 0. 120 dividido para 100 dá 1. 1 vezes 100 é 100. Para 120 é 20. Para 120 é 20. Deixa eu só botar essa reta aqui mais em pezinha. 20 não dá para dividir 100, bota o 0. Precisa botar vírgula de novo. 200 dividido por 100 dá 2. Não sobra nada. Então deu 0,12. Beleza? Então vocês vão completar aqui. Ó. Aqui é 1/5. Para transformar 100 embaixo, pega 5 vezes 20. Aí multiplica em cima e embaixo. Tentem fazer essas demais. Tá? Vou dar aqui alguns exemplos de vocês de dízima periódica e como encontrar a fração geratriz. Ó, 3, 3, 3. Aqui tem uma casa no período. Período. Uma casa. Fração geratriz, pessoal, é a fração que gera. Por exemplo, lá no vídeo anterior, quando eu dividia 3 para 9, eu achava 0,33333. Então, a fração lá é a mesma. Já aqui poderia ser 3 sobre 9. Como é que eu faço, professor? Você pode fazer assim, pessoal. Ó, chama de x, que é a expressão ali. X igual a 0,333. Tem uma casa, então a gente multiplica por 10. Tá? Os dois lados da igualdade. Então, 10 vezes x, 10x. 10 vezes 0,333 desloca a vírgula uma casa para a direita. Vai ficar entre esses dois 3 aqui. Ó. Vai ficar 3,33. Vamos chamar isso aqui de primeira. E essa aqui de segunda equação. Basta diminuir a segunda menos a primeira.
Você faz assim, ó. 10x igual a 3,33 menos... Quando você diminui isso aqui, pessoal, aqui tem um outro 3 aqui que não está aparecendo, porque tem infinitos 3 ali. Então, 3 tira 3, 3 tira 3, aqui vai dar tudo zero. Dá zero. 3 tira 0. 10x tira 1x quando não tem nada é 1. Basta passar o 9 dividindo. Ficou 9x igual a 3. Passa o 9 dividindo, isso é uma equação. Simplifica aqui, se você quiser, por 3. Dá 1/3. Então, qual é? Isso aqui a gente chama de fração geratriz. Porque gera a dízima. Por isso que é fração geratriz. Tá? Vamos ver aqui um outro exemplo. Com 2 números agora. Período é composto por 2 números. Período aqui quem é? O 12. É o período. Que tem o quê? 2 casas. 2 casas decimais. Então você vai pegar e vai chamar de x. Sempre vai ser a mesma coisa. Chama de x. X igual a 0,12, 12, 12. Como tem 2 casas, você tem que multiplicar por 100. Lá tinha uma casa, então multiplicou por 10, porque é um zero. 2 casas multiplica por 100, 2 zero. 100 vezes x é quanto? 100x. 100 vezes 0,12, 12, 12, vai deslocar vírgula 2 casas. 1, 2. Vai ficar 12,12, 12. Certo? Essa aqui a gente pode chamar de primeira equação. E a de baixo a segunda. Basta diminuir a segunda menos a primeira. Basta você fazer 100x igual a 12,12, 12 menos x igual a 0,12, 12, 12. Lembra que aqui tem infinitos 12. Então, ó, 12 tira 12, 12, 12, vai dar 0. 12 tira 0 é 12. 100 tira 1, 99x. Passo 99 dividindo, pessoal. 12 sobre... Quer conferir? Pega a calculadora. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui. Calculadora. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, vamos lá. Vou pegar 12 e vou dividir para 99. Vou mostrar para vocês. Ó, 12 dividido para 99. Olha como é que vai dar. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Vai dar uma dízima periódica. Beleza? Tá? Então, isso aqui é a fração geratriz. Que gera. Tá? Isso aqui é a dízima periódica. Observe que quando tiver 2 números, sempre multiplica por 100. Se tiver um número, multiplica por 10. Se tiver 3 números, se tiverem 3 números, vou botar aqui um outro exemplo aqui. Então, outro exemplo, ó, um pouquinho mais complicado. 2,14, 14, 14. O que importa é a parte decimal. Quantas casas tem aqui na parte decimal? No período? 2 casas. Então, já sei que eu vou multiplicar por 100. Tem 2 casas, já sei que eu vou multiplicar por 100. Então, vamos lá. Primeiro passo, chama de x.
chama de x, x é igual a 2,141414, multiplica por 100, então 100 vezes x é 100x, 100 vezes esse valor aqui, que é 2,1414, desloca a vírgula 2 casas para a direita, vai ficar entre os dois 14 aqui. Vai ficar 214,1414, certo? Essa aqui a gente pode dizer que é a primeira equação e essa aqui é a... Basta diminuir a segunda menos a primeira, então vai ficar 100x igual a 214,1414 menos x igual a 2, bota embaixo do 4 aqui o 2, porque é a unidade. 14. Lembrando que aqui tem infinitos 14, então aqui vai dar 0. 214 tira 2, 202. Perdão, 212. 100 tira 1x, 99x. Então a gente tem, passo 99 dividindo, vai ficar x igual a 212 sobre... Vamos conferir na calculadora? Deixa eu só botar aqui a calculadora. 212 dividido para 99. Olha como é que vai dar aquele valor lá. 2,141414. Então a gente tem uma dízima periódica. E esse valor que nós encontramos é a fração geratriz. Vamos fazer essa questão aí da FATEC. Observe os seguintes números racionais. O único dos números que é equivalente à fração 1/50 está indicada pela letra. É só dividir 1 pelo 50. 1 dá para dividir para 50? Não. Então bota 0, e acrescenta 0. 10 dividido para 50 ainda não dá. Então você acrescenta 0 aqui, que vai transformar em centésimo. Então tem que botar 0 aqui, porque vai virar centésimo. 100 centésimo dividido para 50 dá 2 centésimos para cada. Certo? Então, dá 2 centésimos para cada, então dá 0,02, letra M. Certo? Letra M. Poderia fazer de um outro jeito? Poderia fazer assim, ó. Vou fazer virar 100 embaixo. Multiplica por 2. Em cima e embaixo. Está encontrando a fração equivalente. Vai dar 2 centésimos. 2 centésimos é quanto? Poderia fazer assim também. A questão tranquila caiu na FATEC, concurso 2020. Quem pretende fazer um ensino médio técnico. Importante resolver essas questões. Para finalizarmos, esta outra questão caiu na FATEC também 2020. Sobre a reta foram representados 4 números racionais e 4 letras, conforme a ilustração a seguir. 4 números racionais aqui, ó, 4 frações e 4 letras, x, y, t e z. A letra que pode representar o número 3045 avos está indicada na seguinte alternativa. Então vamos lá. Qual dessas letras aqui representa esse valor na reta numérica? Mais fácil aqui, pessoal, é você transformar em número decimal. Aqui a gente já fez que 1 sobre 2 é a mesma coisa que meio. 3 sobre 5, 3 dividido para 5, ó, não dá, bota 0, e acrescento 0. 30 dividido por 5 dá 6. Então aqui, esse número aqui, que está na forma de fração, é a mesma coisa que o 0,6. Esse número aqui é o 0,5. Tá? 7 oitavos. 7 dividido para 8, não dá. Bota o 0, acrescento 0. 70 dividido por 8 dá 6. 6 não. Dá 8. 8 vezes 8, 64. Para 70, sobra 6. 6 não dá para dividir. Bota o 0, 60. Aí dá 7. Deu 0,8 mais ou menos aqui. Vamos ver se com esses valores a gente já consegue. Vamos dividir o 30 para o 45. A gente tem uma fração.
e a gente pode transformar. Antes você pode simplificar se você quiser. Ó. Dá para dividir por 15 em cima e por 15 embaixo. Aí dá 2 terços. 2 dividido para 3, ó, não dá. Bota 0, acrescenta 0. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. Não dá, bota 0. 20 dividido por 3 dá 6. Não dá. Na verdade, está dando uma dízima periódica. É 0,6666. Ou seja, é maior do que 0,6, porque aqui é finito. E aqui é infinito. E é menor do que 0,8. O único ponto que está entre 0,6 e 0,8 é o T. A letra C. Beleza, galera? Na apostila de vocês, vou mostrar aqui, tá? A apostila de vocês. Eu só abri aqui que tem tanta aba aberta aqui. Na apostila de vocês, deixa eu só abrir aqui para mostrar a vocês. Tem exercício desse conteúdo aí, ó. Vamos lá. Aí, ó. Essa é a apostila de vocês do primeiro bimestre. Esse conteúdo vocês vão encontrar nessas páginas aí. Depois a gente vai falar desse assunto aí. É página 22, 23, 24. A 24, talvez essa parte de porcentagem vocês fiquem um pouco de dúvida. Tá? Depois eu vou falar um pouco de porcentagem para vocês. Beleza? Então tentem fazer esses exercícios aí, galera. Bons estudos, tá? Logo, logo espero que a gente retorne às nossas aulas presenciais. Um grande abraço e até uma próxima.